decisão também. O gerente é autorizado a praticar os atos necessários ao seu exercício, mas a lei pode exigir poderes especiais para alguns atos determinados. Quando houver mais de um gerente, seus poderes são solidários, salvo se estipulado de modo diverso, ou seja, poderes e responsabilidades solidários entre os gerentes, salvo disposição escrita diversa. O empresário, para se defender junto a terceiros com as limitações dos poderes dados prepostos, deve arquivar na nota comercial um instrumento de outorga de poderes. Imaginem isso, pessoal. Tu contratou um gerente, não quer assumir todos os atos que ele porventura pratique, você elenca os atos que ele pode praticar, quais poderes ele tem, quais as funções ele tem de gestão, de administração, de chefia, e registra isso no contrato social. E aí você pode se defender caso o preposto tenha ido além. O gerente pode representar o preponente em juízo. Isso é muito comum acontecer no âmbito jurídico. Muitas audiências, o empresário individual, o sócio empresário, sócio administrador, não aparece. Ele manda o quê? Ele manda o gerente para ser o preposto na audiência. Então, muito comum disso acontecer. E aqui eu já tenho... Pronto. Aqui a atividade que importa diretamente a vossas senhorias, o contador, o contabilista. O contador, pessoal, que é a atribuição que vocês estão se especializando, que estão se formando, é o encarregado pela escrituração dos livros empresariais. Nós temos hoje, eu acredito que caiu em desuso, não tenho visto mais cursos, mas nós temos o técnico contábil e o contador bacharel. Vocês, no caso, estão fazendo o bacharelado. O contabilista é um auxiliar do empresário, não obstante esteja ali apontado como um dos prepostos. Na prática, ele é um auxiliar. E esse contador ele pode se apresentar de duas formas: como empregado, empresas grandes, todas as grandes fazendas aqui têm o seu próprio contador lá na fazenda, como também pode ser o quê? Um prestador de serviços. Nós temos muitas empresas de contabilidade aqui, empresas que prestam assessoria para empresas nas mais diversas áreas. Então, o contador, ele pode trabalhar nessas situações, como empregado ou, então, individualmente, né? Tanto direta quanto através de uma assessoria contábil. O contabilista, independente do seu grupo empresarial ou a sociedade empresária, deve sempre respeitar a legislação. Pessoal, isso é essencial. O contador ele tem um poder e uma responsabilidade muito grande. Então, sempre tenham cuidado de se pautar com a lei. Nunca se afastem da lei para atender pedidos ou pressões de empregadores ou de contratantes. Sempre ajam em conformidade com a lei, porque quando a corda arrebenta, e ela eventualmente arrebenta, ela sempre vai arrebentar do lado de vocês. Então, pautem-se pela lei, não façam favores, não façam coisas dúbias, não coloquem em risco o nome, a história de vocês, a honra de vocês, em função de pedidos que vocês considerem errados ou ordens que vocês considerem ilegais. Então, o contabilista deve sempre respeitar a lei. Que lei? Nós temos várias leis a serem respeitadas, mas especialmente aqui o Decreto 9295/46, que cria o Conselho Federal de Contabilidade e define as atribuições do contador, e o Código de Ética Profissional. Então, Resolução CFC 803 de 1996. Destaco mais uma vez que o contador, sendo um auxiliar do empresário, tem a obrigação de fazer os
registros, a escrituração dos livros empresariais. Portanto, os registros feitos nos livros e documentos do empresário são realizados pelo contador. Ou seus respectivos representantes, os empregados do contador, seus auxiliares, seus subordinados, por aí vai. Só destacando algo que nós vimos antes, responsabilidade do contador, mesma coisa de antes. Se agir com culpa, responde pessoalmente perante o preponente. Se agir com dolo, responde perante terceiros em solidariedade com o preponente. Que significa, se ele foi, o contador, negligente, imprudente ou agiu com imperícia, ele responde diretamente para o preponente. Toda vez, se ele quis um determinado resultado, se ele quis cumprir a lei, se ele quis fraudar um determinado livro, se ele quis causar prejuízo ao terceiro, ele vai responder junto com o contratante, junto com o empresário, junto com a sociedade empresária, para com terceiros. Olha que interessante isso aqui, eu grifei porque eu achei muito legal. A função de gerente é facultativa. Eu tenho uma empresa, eu não sou obrigado a contratar alguém e colocar na função de gerência. Porém, contador é obrigatório. Qualquer pessoa pode ser gerente, mas apenas o profissional com formação contábil pode ser contabilista. Então, olha só, a função de gerência é facultativa, mas a de contabilista é obrigatória. Só poderá fazer contabilidade em formação contábil. Ah, mas se fulano de tal tem muita experiência, ele desenrola, não sei o quê. É exercício ilegal da profissão. Só que a gente acabou de ver com outras palavras, mas é bom deixar bem claro. Qualquer ação do contador que configure culpa, no caso negligência, imprudência ou impedimento, trará a ele responsabilidade perante o empresário. Que significa isso? Que o empresário pode cobrar do contador os prejuízos que eventualmente esse causar nas declarações, nos registros, na escrituração dos seus livros contábeis. O empresário foi fiscalizado pela Receita Federal, pela Receita Estadual, e foi autuado, foi multado. Se for demonstrado que houve erro do contador, que foi imprudente, que foi imperito, que foi negligente, o preponente poderá cobrar do contador o prejuízo que ele teve com essa autuação. Se agiu com dolo, se houve um conluio, se o contador quis o resultado, quis alterar os números, teve a intenção de causar prejuízo, ele vai ter responsabilidade em solidariedade com o seu empregador, com o seu contratante, ou seja, vão responder perante a Fazenda Pública, vão responder perante terceiros, vão responder perante qualquer pessoa que tenha sofrido prejuízo e vão responder solidariamente. O patrimônio de ambos poderá servir isolada ou conjuntamente para saldar o prejuízo causado. Outros aspectos importantes, já encaminhando aqui para os finalmente, ao empresário é dado o direito de usar a sua contabilidade como meio de prova, isso é importantíssimo. Se o empresário for acusado de qualquer ato ilícito, de qualquer fraude, enfim, contábil, ele pode pegar os livros e apresentar, declarar e demonstrar o quê? Que ele prestou as informações do fisco corretamente, ou então que ele foi prejudicado por seu contador, que o seu contador causou um prejuízo. O fato é, a contabilidade, ela tanto pode servir como elemento de prova, como elemento de acusação, tanto contra o empresário, tanto em face do empresário como em face do contador. Pode salvar ou pode condenar ambos. Esse ponto aqui, o próximo tópico, que fala da venda do estabelecimento, a venda de estabelecimento empresarial. Isso aqui é o trespasse que nós vimos algumas aulas atrás, que nós vimos que os débitos contabilizados vinculam tanto o comprador quanto o vendedor. Então, o vendedor responde solidariamente com o comprador pelo prazo de 1 ano. Ok,
Mas digamos que houve o trespasse, houve a venda de estabelecimento empresarial, todavia um débito não havia sido contabilizado. Passados mais de um ano, vem a cobrança. Em tese, não caberia responsabilidade nem ao vendedor e nem ao comprador, porque já teria passado o tempo e ainda não havia sido contabilizado. E aí, há uma corrente, eu acho ela bem forçada, mas eu trouxe aqui até para vocês terem cuidado, que diz que eventualmente poderá tentar, grafeia aí, não é tem direito, não. Poderá tentar cobrar daquele que deixou de contabilizar. E aí estoura na mão do contador a responsabilidade por não ter contabilizado aquele débito quando da venda do estabelecimento, quando das diligências de avaliação do estabelecimento empresarial. Tem corrente também que diz que a prestação de serviço do contador ao cliente pode ser considerada uma relação de consumo, e uma relação de consumo é algo que é muito importante. Ter uma atividade caracterizada como relação de consumo é muito importante. Por quê? Porque pode gerar a adoção do Código de Defesa do Consumidor como norma regulamentadora. E aí, pessoal? E aí nós temos vários institutos que favorecem o consumidor em detrimento do prestador de serviço, por exemplo. Por quê? Nós vamos ter a questão da inversão do ônus de prova, a responsabilidade objetiva, o foro para onde se levará a discussão. Então, se aplicável o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, na prestação de serviço de contabilidade, basicamente o cliente pode argumentar, aquele que contratou o serviço do contador, pode argumentar que não tem responsabilidade, pois se trata de falha do contador. E cumpre ao contador, nesse caso, com base na inversão do ônus da prova, demonstrar que não teve nenhuma conduta errada, que não fez nada indevido, que a sua atuação está impecável. Responsabilidade objetiva também caberia ao consumidor somente demonstrar que houve um prejuízo e que foi por ato praticado ou por omissão praticada pelo contador, e o foro privilegiado, que é o local onde o consumidor está residindo, está domiciliado. Isso aqui, pessoal, eu acredito que não tenha dúvidas. Qualquer empresário, qualquer empresa, qualquer pessoa é responsável pelos atos de seus funcionários e colaboradores no exercício do trabalho que lhes compete ou em razão dele. O contador não é diferente. Então, o contador é responsável pelos atos de seus funcionários e colaboradores. A responsabilidade civil do empregador pelo ato de ser empregado é justificada por seu poder diretivo em relação a ele, e a responsabilidade só poderá ocorrer se houver culpa do empregado, vínculo do trabalho e que o ato tenha sido cometido durante o exercício das funções do empregado ou em razão delas. Nada mais justo, né? Tu não vai cobrar dos funcionários por atribuições que não são relacionadas, tu não vai atribuir ao contador a prática de atos do empregado que estejam desvinculados com o exercício da sua atividade, com o exercício da profissão. Então, aqui, somente se é a responsabilidade do contador os atos praticados pelos funcionários quando, no exercício da atividade profissional, no exercício da função do empregado ou em razão dela. Então, isso aqui a gente fala de responsabilidade civil diretamente. Já no âmbito do direito tributário e do direito penal, a responsabilidade do contador é muito mais difícil. Por quê? Porque os crimes geralmente são atribuídos ao contratante, seja crime tributário, seja crime penal. E a responsabilidade tributária vai ser em função do fato gerador. Então, o erro do contador não vai alterar o fato gerador. E aí, a menos que haja um ilícito perpetrado tanto pelo contador quanto pelo empresário, aonde ambos responderão solidariamente. Do contrário, no campo tributário e penal,
a responsabilidade continua sendo preponente do contratante. Beleza, minha gente? Muito obrigado. Nos encontramos no AVEF para ampliar esse debate aqui e tirarmos as dúvidas. Grande abraço. Até mais.